Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 4x1. 4 mulheres e um propósito. Trazer conteúdo para você, empreendedora, que está nesse desafio, se sentindo solitária. E aqui você aprende tudo o que você precisa para ter um empreendedorismo de uma forma leve. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é o coração de qualquer negócio, que é vendas, principalmente as vendas online. E para isso, a gente trouxe a especialista em neurovendas. Eu diria a rainha da neurovendas, né? Porque ela é conhecida assim, não é verdade? Ela é mentora da Mentoria Empreendamente. Ela é aquela mulher que fala tudo sobre esse tema de vendas online e vai estar compartilhando tudo com vocês. Se eu fosse você, já pegava o caderninho. Com vocês, Juliana Caretti. Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, 4x1, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar presente aqui com vocês. É a minha primeira vez e a minha estreia. Já trabalhei muito nos bastidores de podcast. E tô aqui para entregar tudo, porque já que vendas é o coração do negócio, a gente tem que abrir a nossa mente e entender que eu primeiro eu entendo o que eu faço para depois fazer meu coração vibrar muito mais por isso. Perfeito, e é isso. E aqui juntas, minhas maravilhosas especialistas, Bia Fola, nossa maravilhosa especialista em posicionamento de alto valor, Lilian Chateau, nossa especialista em liderança e gestão. E pra gente começar já, Ju, a gente quer saber um pouquinho sobre quem é você, né? Quem é a Ju, como você chegou no empreendedorismo, nas vendas, como que foi esse processo? Eu tenho uma história com empreendedorismo de vida. Eu comecei a vender com 14 anos no balcão da farmácia, no dia a dia aqui em Santo Amaro, em São Paulo, bem pertinho de onde a gente está aqui. Não foi naquele momento que caiu a minha ficha que eu vendia. Minha ficha foi cair em 2012, quando eu estava no Google já, fazendo um trabalho para o Street View, mapeando todas as cidades da América Latina para aquilo que a gente hoje entra no Google, coloca o bonequinho e você vê em tempo real que aquela cidade. Foi ali que eu entendi que o que eu estava fazendo era vendendo e empreendendo dentro de uma empresa, porque eu venho de uma história de mais de 20 anos de venda direta, venda porta a porta, sempre trabalhei na área de comunicação, voltada para vendas, ensinando, treinando mulheres a vender. Então, o empreendedorismo, ou melhor, o empoderamento feminino sempre fez muito parte da minha história, mas eu não me via como vendedora. E eu me descobri vendedora quando eu ganhei a minha primeira premiação, que foi em 2012, no Chile, por ter sido uma das mulheres que mais conseguiu fazer fechamentos de contrato em 6 meses para que o Google pudesse fazer o mapeamento na América Latina. Eu fui reconhecida nos Estados Unidos, fui reconhecida depois no Brasil. Então, foi ali que despertou na minha mente e eu comecei a falar, peraí, então o que eu faço é vendas, porque até então, como eu sou formada em publicidade e propaganda, eu achava que vendas era algo que estava além daquilo que eu já fazia, porque eu tinha contato com o público, mas eu não tinha fechamento. E naquela experiência que eu comecei a ter fechamento, aí que caiu a minha ficha que eu estava fazendo era vendendo de verdade. Maravilhosa. Gente, vocês viram que a bagagem dela é surreal, né? E eu aqui entrando no Google para fazer busca. Maravilhosa, gente. Tem coisa melhor do que isso? Maravilha. Mas, Ju, como é que foi isso? Depois que você entendeu, né? E você trabalhava no corporativo, ficou muitos anos. Como que foi até mesmo empreender? Porque a nossa audiência são empreendedoras e parece lindo empreender, mas não é fácil. Né? Então, como foi também para você esse processo, por mais que você, né, sabe vender e sabia já desde então, como é que foi esse processo entrar no empreendedorismo? Foi um processo de decisão, literalmente, porque no corporativo eu sempre trabalhei com plano de carreira, então um dos meus planos de carreira era até os 35 anos, eu queria chegar à diretora de uma multinacional. E eu cheguei com 36 anos, em 2019, no Pernambuco, numa rede de funerárias, vendendo plano funerário porta a porta, vendendo cemitério, literalmente. E veio a pandemia, eu já estava morando em Petrolina, eu engravidei da Angelina, minha primeira filha, e naquele momento eu falei, eu não vou conseguir dar conta de levar uma equipe de 200 vendedoras porta a porta, que era o que eu tinha naquele momento, continuar com isso. Então, eu percebi um movimento dentro da empresa, que a empresa ela ia expandir, e naquele momento eu falei, se a empresa realmente for vendida, se alguma coisa acontecer aqui, eu não vou ser vendida junto. Entendi. Porque eu estava grávida. E a gente sabe que a mulher no mercado de trabalho, quando ela engravida,
o sinal de alerta na empresa já fica ligado e você, de alguma forma, você é carta fora do baralho. Não tem como. Então, naquele momento, a gente já tinha feito um movimento grande de vida de sair de São Paulo e morar no Nordeste. O meu marido já estava empreendendo, ele já estava com uma empresa de treinamento, ele é treinador, ele é consultor de gestão de negócios, ele vem da rede de franquias, trabalhou com isso durante muitos anos. Então, quando a gente percebeu esse movimento, eu falei, olha, se nada der certo, o que vai começar a dar certo é a decisão de eu trabalhar com você. Então, a Angelina nasceu em abril, a empresa foi vendida 45 dias depois, então no dia 46 pós-puerpério, a minha notícia foi, a empresa foi vendida e você não está sendo vendida junto. Ao mesmo tempo foi aquela coisa assim, daquele alívio do tipo, nossa, ainda bem que eu não estou indo nesse pacote. Sim. Mas foi muito legal que eu recebi um belo de um pacote, então eu ganhei um carro, que é um Nissan Kicks, que é o carro que eu tenho hoje. Eu ganhei um Prolabore, eu ganhei, Prolabore não, uma bonificação, eles pagaram o meu salário no contrato, então, tipo, não podia ser desligada em plena licença maternidade, então eles pagaram mais 7 meses de salário até a virada do ano. Enfim, toda a questão da mudança para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, e aí, por onde eu começo? O meu namoro com o mercado de treinamento e desenvolvimento já acontecia há mais de 10 anos. Eu já conhecia muitos treinadores, já tinha feito vários cursos, já tinha feito Master Coach, já tinha feito um mestrado nos Estados Unidos em neurovendas. E aí eu comecei a olhar o mercado, eu falei, como é que eu começo? E aí eu comecei treinando empresas. Então, eu comecei no mercado de B2B, treinando multinacionais, com os meus contatos, com as pessoas que eu conhecia, dos meus colegas de trabalho que migraram para outras empresas, até que chegou mais ou menos o meio de 2022, começou a aparecer oportunidades para dar aula numa faculdade no interior de São Paulo, e também começou a ter uma oportunidade ali de uma virada de carreira, porque eu estava na mão das empresas. Sim. E como eu trabalhei sempre direto com mulheres, eu olhava e falava assim, mas eu não consigo chegar nelas. E meu objetivo é chegar nelas e levar o meu conhecimento para elas. Foi aí que eu comecei a parar e pensar, olha, se eu continuar muito tempo dentro de empresa, ou eu vou sofrer com o tempo de contratação, ou eu vou ter que fazer um movimento, e o movimento que eu vou fazer vai ser doloroso para mim, mas em algum momento ele vai gerar resultado. E foi aí que eu decidi empreender mesmo sozinha, sair do contrato de empresas no meio de 2022. E aí chegou o ano de 2023, eu falei, a hora é agora, a gente vai fazer um movimento, eu vou começar a ir para o mercado digital, aprender como é que funciona o mercado digital, mas ensinar aquilo que eu sei sobre vendas. Então eu comecei esse movimento há mais ou menos um ano, depois de muitas tentativas, e agora que eu tô começando a olhar o mercado e falar assim, agora tá começando a dar certo. Agora, Fala, Bia. eu pensei que você ia falar agora que eu tô entendendo o mercado digital. Isso aconteceu também? Aconteceu também de certa forma. Eu já entendo um pouco do mercado digital há alguns anos, mas eu nunca tinha operado o mercado digital, e existe uma diferença gigantesca nisso. E hoje eu ensino, de certa forma, a operar do ponto de vista de conteúdo para você poder vender, justamente porque essa é uma dor da empreendedora. Ela pega o telefone dela, ela não sabe o que ela faz no Instagram. Eu gravo um story, eu gravo um Reels, eu faço um post, eu falo com quem sobre vendas? E aí, a primeira coisa que eu decidi ensinar nesse mercado é você precisa aprender a atrair clientes através das redes sociais. Porque o mercado está muito acostumado no dia a dia a ensinar empreendedoras a atrair clientes com um processo básico de prospecção. Pega papel e caneta, vamos fazer sua lista dos 50 nomes das pessoas que estão mais próximas de você no seu dia a dia. Faz todo sentido, só que um dia essa lista acaba. E hoje, com a mudança de publicidade e propaganda que o mundo vive, a rede social é o principal canal que você tem para poder chegar nas pessoas. E você pode fazer esse processo de atração através das redes sociais, só que você precisa cumprir com 5 passos que talvez você nem saiba quais eles são. Você precisa saber quem é a sua cliente, você precisa entender qual é a dor dessa cliente, você precisa saber a linguagem dessa cliente para você poder se comunicar com ela, você precisa saber quem é a sua cliente que decide comprar rápido, quem é a cliente que precisa de mais tempo para poder comprar, e você precisa ter agenda para poder fazer isso, porque postar uma foto é fácil, mas você criar tudo aquilo que vem antes da foto, é aí que, ó, que é o problema. É aí que eu entro com técnicas de persuasão, de neurovendas, de influência, de comunicação, de neurolinguística, justamente para abrir a mentalidade dessa empreendedora que o que ela vende acontece através daquilo que ela fala. Perfeito. Não é sobre aquilo que ela faz. Aquilo que ela faz é consequência, mas o cliente que está na frente dela
tá prestando 100% em cada uma das palavras que ela fala. E muitas vezes ela tá no piloto automático e ela não tá nem percebendo o que ela tá falando. É verdade. Algo que é muito. Existem duas coisas que é muito comum, né? Primeiro, não as pessoas acharem, por eu trabalhar com marketing digital, né? Ela acha que é só fazer a publicação no Instagram e tá tudo perfeito, né? Ela Não é? faz só o processo. Não. Ela só trata o processo de atração e depois sabe lá Deus o que vai acontecer, né? E existe também aquelas que entendem que ali é a atração, né? Todo o processo e precisa da venda. Só que o que que ela faz? Ela pega a venda, principalmente no começo, faz o script dela, faz todo aquele processo e trata o mesmo script para todas as pessoas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, Ju? Porque vendas é muito mais sobre a percepção do outro. Cada pessoa é uma pessoa, cada uma tem um comportamento. E se não se leva em consideração, isso impacta na venda. Então, Com quais certeza. seriam os aspectos assim principais que a gente tem que analisar sobre o comportamento humano mesmo, para fazer uma venda efetiva e não só pegar um script e falar tudo que tá lá e achar que é tudo um processo da mesma forma, sabe? Eu costumo dizer, e isso até faz parte da metodologia que eu ensino hoje, que vendas têm 3 Cs que são fundamentais a empreendedora acompanhar no dia a dia. O primeiro deles é o conhecimento que ela tem sobre o negócio dela. Muitas vezes eu pego um produto para eu vender ou eu transformo a minha paixão num serviço. Eu estou extremamente focada na entrega, mas eu não tenho conhecimento do processo de vendas, eu não tenho conhecimento do comportamento da minha cliente e muitas vezes eu também não tenho conhecimento sobre o meu comportamento. Então, esse primeiro passo de conhecimento, ele é fundamental para você poder desenvolver o seu negócio. E ajuda tudo, né, Ju? Porque Com às vezes certeza. ela não tem nenhum empoderamento. Para falar com propriedade sobre Justo, aquilo. Eu posso fazer uma observação? Claro. Eu sempre vendi muito bem o serviço do outro. Mas o meu, eu sempre tive uma trava enorme. E aí, quando você traz essa questão do conhecimento, né? De ter clareza do que eu presto como serviço, os meus benefícios, enfim, né? Então, como eu sempre estudei, né? E quando eu trabalhei no mundo corporativo, o serviço da empresa, nossa, convertia todo mundo. Convertia todo mundo. E eu sempre falei, gente, mas eu tenho facilidade para vender. Mas quando eu vim pro digital e vim vender o meu, aí veio uma trava enorme, né? Depois até, porque eu fiz esse paralelo com o conhecimento. E aí você já me deu, você anotou? Anotei. Ela anota todos os insights. É maravilhoso, eu já gostei. Já É o virou caderno já de virou mentoria, mentoria, já virou mentoria. Como a gente precisa ter conhecimento É do fundamental. nosso próprio serviço, com um olhar, não da entrega, mas um olhar técnico, né? Não só um olhar técnico, mas um olhar de inteligência emocional. A minha história empreendendo começou por conta de inteligência emocional. Em 2017, eu fui diagnosticada com uma doença incurável, urticária crônica espontânea, que na ciência tem uma sigla que se chama CAPS, que nem eu sei traduzir. Depois de muito tempo fazendo exames e buscando formas de entender o que estava acontecendo comigo, eu cheguei a um médico que fez um painel genético. Esse exame foi avaliado nos Estados Unidos e veio com esse resultado de uma falha no gene, no qual isso me impede de comer proteína animal. Eu não como carne por conta disso. Eu não sou vegetariana só por conta da minha posição dentro do cristianismo. Eu sou vegetariana por conta de uma questão de saúde também. Então, esse conhecimento em relação à questão da minha saúde foi o que começou a me fazer link com várias situações de conhecimento que eu tinha sobre o negócio dos outros e que eu sempre tive muita facilidade de vender qualquer coisa. Por isso que eu falo que quem vende mesmo, vende qualquer coisa. Qualquer coisa, se eu der para você um copo de água na sua mão, se você for uma boa vendedora, você sabe desenrolar esse processo e entregar esse produto para alguém. Mas quando o problema estava comigo, e que eu comecei a olhar para minha inteligência emocional, eu comecei a perceber que eu travava porque eu não tinha clareza de quem eu era. Olha, Eu não tinha clareza sobre o meu propósito de vida, o porquê que eu estava aqui. Naquela época eu ainda era jovem, né? Com 30, acho que eu tinha o quê? 2017, acho que eu tinha 33, 34 anos, mais ou menos isso. Mas é muita faixa da idade da mulher hoje que tá ainda querendo fazer uma transição, já fez a transição e de certa forma ela tá se sentindo perdida,
porque ela não se reconhece. Poxa vida, eu fiz uma faculdade, eu investi 4 anos, depois eu fiz uma especialização, aí eu não consegui me encaixar no mercado de trabalho, eu fui empreender e eu tenho que lidar com milhares de situações que tem à minha volta, a minha paixão é entregar com perfeição aquilo que eu estudei, mas na hora de vender, como eu não me conheço, eu travo. Total. Por isso que o conhecimento é tão importante. Total. E a partir do momento em que eu entendi quem eu era, as coisas começaram a evoluir cada vez mais rápido. E a grande evolução não foi num curso do dia a dia, foi nas minhas conversas comigo mesma. Eu saber até onde eu coloco o limite, o que eu aceito, o que eu gosto, o que eu não gosto, o meu temperamento, que influencia muito. Inclusive, um dos 3 Cs... Eu tô anotando, o primeiro C já O foi. primeiro C, que é sobre conhecimento, Autoconhecimento, conhecimento, ele envolve muito essa questão do autoconhecimento, para a gente chegar no segundo C, que é comunicação. A venda, ela é um processo que acontece através da comunicação. É o que você fala para o outro. E o mercado hoje, ele tá cheio de pessoas, se você conversando com vendedores no dia a dia, a visão do cliente é que o vendedor tem lábia, que o vendedor mente, que o vendedor é malandro. Por quê? Porque a comunicação é uma das principais habilidades que que a vendedora precisa desenvolver, que a empreendedora precisa desenvolver no dia a dia. Mas não é a comunicação do script de eu decorar a minha fala. Porque é aí que muitas vezes você cai numa armadilha que você mesmo cria para dentro do seu negócio. Que é a armadilha de achar que se eu falar igual com todo mundo, eu vou ter resultado. E, na verdade, não. Se a gente for pensar hoje no mercado como um todo, em questões de perfis, comportamento, a forma com que as pessoas compram, dá pra gente dividir em 2 grupos. Aquelas que decidem, os clientes que decidem rápido, porque eles já chegam pronto. É aquela cliente que chega no seu WhatsApp, sabe, já perguntando o preço. Adoro. Maravilhoso. Pra gente que já tem experiência de lidar com esse cliente, é ótimo. Por quê? Porque se ela perguntou o preço, o que você tem que responder? O preço. O preço. Mas sabe o que a maioria das empreendedoras pensam? Então, tudo bem? Eu sou Juliana Costa Carete, expert em neurovendas, criadora da mentoria Empreendamente, uma aceleradora de vendas para mulheres empreendedoras como você. Então, deixa eu apresentar o meu serviço. Oi, para aí. Volta, né? Volta. Essa pessoa já chegou pronta. Então, se você tem uma pessoa que chega até você e ela já tá pronta para comprar, ela já tá decidida, o que você tem que fazer? É preço, tá aqui a forma de pagamento, você vai receber daqui a X tempo, ou já vou colocar você na minha agenda agora, e assim por diante. Então, muitas vezes ela trava, falta de autoconhecimento, falta de conhecimento, e na sequência ela falta por falta de... Ela erra por falta de direcionamento de comunicação. E aí erra também quando recebe um cliente que precisa de mais tempo para decidir. Sim. E esse é o cliente mais valioso que a gente tem na nossa base no dia a dia. Por quê? Porque é uma pessoa que pode ficar com você a um médio e longo prazo. Só que muitas vezes a falta de paciência ou a falta de acompanhamento na comunicação, o que você faz? Essa pessoa vai lá para o final da sua lista do WhatsApp. Você esquece. Você deixa de vender. Então, assim... A comunicação falada, ela é extremamente importante, mas o cliente que está na sua frente, ele avalia a sua comunicação visual, a sua comunicação corporal, que é diferente, porque o visual é como você está, o corporal é como você se movimenta, a comunicação oculta, que é aquilo que está tudo em volta do ambiente em que você está comunicando. Então, isso tudo faz muita diferença no processo de vendas e muitas vezes as empreendedoras elas não se importam com isso. Vai falar com o cliente, não passa um batom, tá desarrumada, o ambiente não tá adequado. Então, são os detalhes da comunicação que fazem toda a diferença. Uma aula, Ju! Uma aula. Uma aula, né? Entrar com um cliente de touca, então, com o cabelinho preso na hora que tá cozinhando, nada, não, chefe Bianca. Não, chefe Bianca, aí é só para entregar. Tá. Para vender. Mas é louco saber disso, porque isso a gente vê até em grandes lojas. Você vai no Boticário ou qualquer loja assim, você não vê as vendedoras lá de coquezinho ou sem maquiagem, né? Você vê que elas estão todas ali, né, no mínimo ali maquiada, né, todo no contexto. E isso é legal porque até nos empodera, né, Jô? A forma como a gente está visualmente, se a gente não está alinhada visualmente, se a gente não tem o processo do autoconhecimento do produto, a gente vende de qualquer jeito, né? Na verdade, nem vende. Nem vende, né? Na Não verdade, fecha, nem né? Eu vou combater. Lá vai. Lá vai. Porque eu sempre vendi
sem esse cuidado. Ou Imagina seja, agora, imagina- com cuidado. Imagina agora. esse cuidado tem sido colocado na minha vida há muito pouco tempo, porque Uhum. eu sempre vendi de forma muito natural, com o meu jeito de falar, com a minha postura que eu mostro nas redes sociais, tudo. Então, é quase que você consegue chegar num outro nível de comunicação quando você se preocupa com tudo isso que você falou? Com certeza, porque dentro do neuromarketing, uma das especialidades do neuromarketing é trabalhar o sensorial. E quando você está passando uma mensagem através de quem você é, a mensagem sensorial ela tem muito mais riqueza para aquele cliente do que só o canal visual, ou só o canal auditivo, ou só o canal gustativo. Você é especialista em trabalhar o canal gustativo das pessoas, é provar, é o cheiro, é sentir o gosto. Isso faz muito sentido dentro do seu ambiente no dia a dia. Mas o cliente que não te conhece, ele precisa ver algo que ele imaginou na mente dele, que é a chefe perfeita que ele já viu num restaurante famoso, ou que ele já viu na televisão. Então, essa imagem precisa colar com a realidade do que ele está buscando. Para depois, na realidade da entrega, quando você estiver entregando no papel de chefe, ele conseguir cruzar essas imagens e na memória dele, na memória dele dar um match o suficiente que ele fala, poxa vida, o processo foi costurado do começo ao fim. Perfeito. Quem está fazendo sucesso no marketing digital hoje é porque aprendeu a costurar esse processo. Aprendeu a fazer esse começo, meio e fim de uma forma com que o cliente ele não perceba, mesmo que você apareça um dia sem maquiagem, mesmo que você apareça num dia que você não tá legal, porque nós mulheres nós não temos 100% de todos os dias felizes na nossa vida empreendendo, mas ele consegue perceber que você é normal e que você está agindo natural e que você ainda tem aquele brilho na sua volta, que é aquilo que ele está buscando no dia a dia. Perfeito, perfeito. E o outro C? E o outro C, Ju? O outro C é consciência. Esse C é o C que eu mais trabalho na minha mentoria no dia a dia. Por quê? O nível de consciência de quem vende versus o nível de consciência de quem compra sempre tem um desequilíbrio. E a empreendedora acha, quando ela não está preparada para vender, que o cliente tem que descer no nível de consciência dela. E, na verdade, é o contrário. Você, empreendedora, precisa elevar o seu nível de consciência para chegar perto do seu cliente. Em que sentido? Você também é cliente em alguns momentos dentro da sua vida. Ou melhor, 99,9% do seu tempo você é cliente dentro da sua própria vida. E quando você é cliente, o seu inconsciente dá comandos para que você possa tomar decisões. Então, o teu cérebro reptiliano, da forma com que a gente chama na ciência, que é a parte do nosso cérebro que armazena as nossas memórias, te dá comandos inconscientes para o seu córtex frontal, que é a parte responsável por comandos de decisão. E muitas vezes você não tem clareza do porquê que você escolheu um produto A ou porquê que você escolheu um produto B. É óbvio que existe uma interação emocional. É a princesa do nosso cérebro mandando no Einstein sob ali o macaco, literalmente a gente chama na ciência, a gente apelida o cérebro dessas três formas. Macaco, princesa e Einstein, justamente para facilitar o entendimento. E aí, quando você vai começar a elevar o seu nível de consciência, você precisa passar por 5 estágios, que são muito importantes na venda. Já anota aí. O 5 primeiro, estágios. exatamente, o primeiro estágio é o estágio educacional. Por mais que o seu cliente busque pela solução que você entrega, você precisa educar o cliente na forma com que você entrega. Porque esse é o teu diferencial, é isso que faz sentido no mercado. Então, no dia a dia, como é que você pode trabalhar esse educacional? Através das suas redes sociais, comunicação de atração, é como você chama a atenção do cliente no dia a dia. Para você poder passar esse cliente para o segundo passo, para o segundo nível, que é consciência de quem é você, porque a primeira compra que o cliente faz não é do teu produto, não é do teu serviço, não é do teu conhecimento, ele compra você. Ele compra você como solução, porque ele acredita naquilo que você fala, porque você conhece daquilo que você fala. Então, amarra os 3 Cs nesse momento. Só que ainda é o segundo nível de consciência. O terceiro nível de consciência é o nível da dor.
Você precisa ter consciência sobre a dor, sobre o problema ou sobre a necessidade do seu cliente para você poder usar isso a seu favor na sua comunicação. Para você chegar no quarto nível, que é a solução. Só que esse ainda não é o nível final, não é o momento em que você vai ter o Pix cantando na sua conta, o barulhinho do cartão de crédito passando na sua máquina. Esse é o momento em que você traz consciência para o cliente e a sua consciência também está clara de que você resolve, que você dá conta, que você tem segurança, que você está vendendo algo que você vai conseguir entregar, para você poder chegar no quinto nível de consciência, que é o momento do aperto de mão, que é o momento do fechamento, o momento que é mais esperado dentro da venda e que muitas vezes empreendedoras demoram ou não conseguem ou não sabem, mesmo que elas já vivam isso de forma natural no dia a dia, a importância de você trabalhar o nível 1, 2, 3 e 4 de forma consciente no seu dia a dia, porque isso é uma jornada dentro do processo de vendas. A gente não está falando aqui dos 7 passos, das diversas técnicas que o mercado tem. Eu mesmo utilizo uma das técnicas mais simples do mercado de vendas, que é spin selling no dia a dia. Mas para aplicar spin selling dentro de um processo do marketing digital, para ensinar empreendedoras que fizeram uma faculdade de direito, que fizeram uma faculdade de estética, que fizeram uma faculdade de publicidade como eu e que nunca tiveram contato com isso, a não ser do tipo, vou tirar uma foto bonitinha porque foi festa de alguém da minha família, eu quero postar. Você colocar isso como o seu dia a dia do negócio, você precisa se conhecer, você precisa saber se comunicar, você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo. Porque são esses 3 passos que vão fazer você abrir portas cada vez mais rápido. Eu tenho uma pergunta. Eu também. Uau! Que bom. Uma só. Várias, né? Vendas, para mim, é um tema interessante dentro do negócio, né? Porque quando você é empreendedora, você tem uma especialização, né? Você é boa em algo, né? Você é boa em vendas, que é parte do processo para vender a tua mentoria. Quando eu sou especialista em algo, a Bianca em fazer comida, a Karina é especialista no marketing digital, eu sou especialista na mentoria da liderança, eu tenho uma expertise. Mas a minha expertise não é vender. A nossa expertise, a minha, é entregar, né? E aí, quando eu sou empreendedora, então eu tenho uma expertise, poxa, eu sei que muitas pessoas vão se beneficiar da minha expertise, mas aí eu tenho que vender. Eu não tenho esse conhecimento. E tem um mito enorme, né? Que é ou você nasce vendedor ou você não sabe vender. Tem que ter o dom da venda, né? Então, a venda como um dom, a venda como algo natural, a venda não pensada como técnica, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui para as nossas seguidoras. Vender é dom? Não é? É possível treinar habilidades para venda, né? Eu vejo a gente falando assim, eu sou muito tímida para vender. São Tímido as melhores. vende. Olha. São as melhores. Tem jeito! Eu não! Tem jeito. Sabe por que as tímidas são as melhores vendedoras? Porque elas são ótimas observadoras. Elas pegam no cliente algo que quem fala demais não presta atenção. Observar é o cliente. extremamente importante. Escutar observar o cliente, escutar mais o cliente. Mas eu tenho uma resposta que faz muito sentido e que eu acredito que vai fazer sentido para vocês também. A primeira coisa que vendas é uma habilidade treinável. E não é uma habilidade de vender, é uma habilidade de se comunicar, é uma habilidade de se relacionar, é uma habilidade de observar, é uma habilidade de escutar também as pessoas, é uma habilidade de ter empatia. Tudo isso daqui eu poderia elencar mais de 10 habilidades que são desenvolvidas na mentoria Empreendamente, mas eu vou focar nessas 5 aqui principais, porque existe uma forma de você poder fazer isso de modo muito simples no seu negócio, né? Eu abri aqui, eu tô sem o iPad, mas o celular com certeza ele vai conseguir me ajudar. E se você puder fazer no seu caderno, já que você tá acompanhando, as meninas pediram para você colocar aí no seu caderno, mas eu vou pedir para você desenhar um triângulo assim, ó, muito simples mesmo, tá bom? Do jeito que você viu aqui. Você vai separar esse triângulo em 5 partes.
do jeito que eu acabei, faz aí, Bia, que vai ser Tô aqui. legal. Um triângulo, isso mesmo, você divide ele em 5 partes e como é que você começa a vender no seu dia a dia. A primeira parte que você precisa observar é que você precisa criar um ambiente de vendas. A base da sua pirâmide aqui, ó, você precisa criar um ambiente de vendas. Em que sentido? O local que você está precisa ser preparado para você vender. Fisicamente, mentalmente também, tá bom? Não pensa só no local físico que você está. Sua mente precisa ser preparada para vender. Ou seja, eu preciso estar pronto, Precisa chegar estar ao cliente e falar, não, eu vou me preparar. Justo. Quer sair daquele papel do especialista e falar, não, Exato. agora vou Aham. me preparar para Porque vender, me quando organizar. você prepara o ambiente, você começa a prestar atenção nas pessoas que chegam até você. Legal. É por isso, durante muito dica tempo, muito eu boa fui vendedora recepcionista. Quando eu trabalhava na farmácia, a minha primeira experiência foi vender no balcão. Então, você está no balcão, você está num ambiente que você está recebendo as pessoas, você está vendo as pessoas entrarem. Aham. Então, você conseguir observar as pessoas vai fazer com que você adapte. Aí, o segundo nível da pirâmide aqui, ó, é comportamento. Então, você vai conseguir adaptar o seu comportamento. Por que você precisa adaptar o seu comportamento? Porque se você fala muito no dia a dia e você está desesperada e você precisa entregar, você precisa empurrar para alguém aquilo que você vende, que você quer bater sua meta, é a hora de você adaptar o seu comportamento e prestar atenção naquilo que a pessoa vai falar. E como é que você vai fazer isso acontecer? Fazendo perguntas. Porque uma das habilidades de vendas no dia a dia é você liderar uma conversa fazendo perguntas. Nossa, E muitas vezes as mulheres, elas se envolvem num bate-papo de amenidades ou de uma conversa que eu quero ser legal, ser cordial. Fica mostrando a solução Exato, o tempo mostrando a inteiro. solução, e você esquece que esse momento, ou melhor, você nem sabe que esse momento ele é precioso, de você adaptar o seu comportamento e você recuar, prestar atenção na pessoa que está na sua frente e fazer perguntas para saber quem ela é, o que ela está buscando, que momento de vida que ela quer. Ouvir mais do que Ouvir falar, mais né? o tempo todo. Justamente porque você, nesse momento, vai estar treinando literalmente as suas habilidades e capacidades, que é o terceiro nível da pirâmide aqui, ó. Habilidades e capacidades. Então, a sua habilidade de você poder escutar, a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de fazer rapport, a sua habilidade de ter empatia com a pessoa que está na sua frente, a sua capacidade de escutar, que é fantástico isso. Por que você precisa treinar isso no seu dia a dia? Porque é jogo, não adianta você querer fazer isso uma vez na semana. Teu WhatsApp é o principal canal de treinamento para você poder vender no dia a dia, porque você tem a oportunidade pelo WhatsApp de escutar as pessoas, de receber clientes no seu WhatsApp e fazer perguntas. Não é sair soltando um texto pronto. As minhas mentoradas, elas chegam na mentoria e eu falo, a primeira coisa que você vai fazer quando você chega, elas ficam loucas comigo. Eu falo, você vai deletar todos os seus textos prontos. Ah, não. Inclusive, você vai tirar a mensagem automática do seu celular. Elas, por quê? Porque eu falei, porque você vai aprender a conversar com seus clientes. É uma habilidade de conversa, justamente porque depois que você vai amadurecendo as suas habilidades, as suas capacidades, você vai para um próximo nível que você começa a trazer para o seu ambiente de vendas as suas crenças e os seus valores. O que você acredita? Porque falar sobre aquilo que você vende, falar sobre aquilo que você acredita no dia a dia. E você colocar dentro desse ambiente os seus valores. Então, o penúltimo nível aqui, ó, são crenças e valores. Você precisa aprender que vendas é um processo de convencimento, mas o outro tem que acreditar em você. E ele vai acreditar a partir do momento em que você se vê capaz de mostrar para ele o caminho. Não é uma solução pronta, ó, tá aqui, ó, vai lá, resolve. Não, peraí, vamos junto, deixa eu te escutar. Olha, eu pensei, é o momento da personalização. Eu pensei que dessa forma aqui para você faria muito mais sentido. É você colocar você calçar o sapato da sua cliente no dia a dia e perceber a necessidade dela. E isso vai fazer o quê? Vai moldar a sua identidade, que é o topo da pirâmide aqui que eu desenhei, o último passo. Vai moldar a sua identidade para uma identidade de uma empreendedora que é especialista, que tem paixão naquilo que faz, que entrega no dia a dia, que tem muita clareza no propósito, mas que sabe que vendas é uma habilidade que precisa ser treinada, não é dom. Porque se fosse dom, os moleques, ó, eu tô grávida de um moleque, né, nesse momento. Os moleques têm habilidade de jogar futebol? Não, eles treinam. Eles treinam. Não é dom. É treinamento.
Então, a gente precisa se treinar o tempo todo. E esse treinamento, ele não começa de você fazer um curso, é você colocar na sua cabeça que você precisa daquilo. Que isso vai fazer a grande virada de chave da sua vida, do seu negócio, do seu momento de vida. Porque muita gente, eu mesmo, quando eu tô fazendo entrevista de pessoas que querem entrar na mentoria, eu preciso vender, mas tudo que você vai falar pra mim, eu vou passar pra minha vendedora. Não entra na minha mentoria. Por quê? Porque se ela não muda a mentalidade dela, ela vai aprender o quê? Sim. Ela não vai conseguir vender. Nossa, me trouxe um insight agora muito legal nessa questão do treinamento, né? Então, o jogador de futebol, os moleques, eles treinam para ser habilidosos, né? Sim. Então, quando você traz essa questão do curso de vendas, né? Eu acho que fica aqui uma dica legal e eu vou começar a executar isso aqui também. Como é um treinamento, eu tenho que entender que cada venda que eu vou fazer, eu prestar atenção no cliente, mas também prestar atenção em mim. Justo. Aonde eu errei, o que eu posso melhorar. Mas se eu tenho um processo desenhado, eu consigo ver aonde eu falei. Então, do mesmo jeito que a gente vai na academia e treina, e a gente tem que estar presente naquele treino, vendo se a gente está com melhor condição respiratória, se aquele treino, puxa, onde deu certo, consegui fazer tantos exercícios, não me cansei. Eu tenho que prestar atenção nesse meu treinamento como vendedora para ganhar musculatura e entender aonde eu tô falhando. Exatamente isso. É isso. Inclusive, Eu vou ali, assim, filmar, venda. Como a gente Claro que trabalha no vale. digital, eu filmar esse momento que eu tô vendendo para um cliente, para eu depois me... claro que vale. Se ele te der autorização, você tem que filmar, você tem que gravar a conversa, porque a decupação, escutar isso é a grande riqueza do seu processo, do seu negócio. Porque é aí que você vai perceber, puxa, aqui eu falei assim, mas eu aprendi que eu tinha que ter falado assado. Então, o que aconteceu na minha cabeça naquele momento que eu não consegui falar da forma com que eu fui orientada? Na mentoria Empreendamente, as minhas mentoradas, elas têm um exercício que elas, todos os dias, quando elas vendem, elas precisam escrever o que elas observaram no cliente e o que elas observaram nela. E elas trazem para mim. Ai, Isso. olha E isso, nesse esse momento, insight, esse é o momento em que eu calibro com elas o que elas estão aprendendo e estão aplicando, o que elas estão aprendendo e não estão aplicando, e assim vai. E se não estão aplicando, o que está impedindo delas aplicar? Não tenha dúvida que se não está aplicando, não tem resultado. Não tem. Não, o resultado não vem. Inclusive, Ju, vamos falar um pouquinho da mentoria Empreendamente? O Vamos. que é e pra quem é? Pra Bianca Fola. que a gente... Para Não, porque Bianca tem várias, como a gente falou, vendas é o coração do negócio, né, Eu sou sua gente? persona. Então, eu acho que todo mundo aqui, inclusive você de casa, deve estar achando, eu acho que eu preciso dessa mulher. Vendas é Então, o coração, né? Você pode ser muito especialista, bom É. pra caramba, mas se você não souber comunicar para as pessoas que o que você faz vai ajudar elas, e é muito não nisso, tem né? como. Você tem Onde algo que para transforma, contribuir, não é né? para vender, para ganhar só. Não é Não, é pra transformar. A venda, para mim, tem Uhum. muito isso, sabe? Os mitos e crenças. Uhum. Não, é para transformar. Eu tenho trans- uma mentorada que ela é dona de uma clínica de estética e ela é especialista em retirada de micropigmentação. Ela tira com laser micropigmentação de sobrancelha e de tatuagens. E uma das coisas que ela mais está aprendendo, e é uma das minhas mentoradas que mais cresce, do tipo, mês após mês, ela vem crescendo 5 dígitos sempre, e é 5 dígitos assim, ela sai da casa do 1, ela vai para casa do 2, o 2 ela já chegou na casa do 3. Ela vem crescendo muito na mentoria, porque a mentalidade dela quando ela chegou na mentoria é que ela só tinha que cuidar da agenda. Que ela precisava de uma mentoria para ela aprender a lidar com a agenda dela, que era uma dor para ela. Por quê? Porque muitos pacientes, eu atendo em 9 lugares diferentes, eu tenho que me deslocar muito em São Paulo para poder atender todo mundo. E aí ela já está comigo há 4 meses. E nesses 4 meses eu venho trabalhando com ela. A primeira coisa que eu trabalhei com ela foi a mentalidade dela de vendedora. Do tipo, você não tem que pensar na agenda. Você tem que pensar que no momento que o cliente está deitado na sua maca e você está fazendo laser para poder tirar a micropigmentação, você tem que estar vendendo para ele a volta da próxima sessão. Não é o pacote. O pacote você já recebeu o pacote, mas e se a pessoa não voltar? Então você tem que estar vendendo com ele ali naquele momento a volta para a próxima sessão. Isso eu faço Mostrando os certo. resultados. Mostrando os resultados. Tá aqui. Mostrando os resultados e assim por diante.
Então, a base da mentoria Empreendamente, ela é uma mentoria anual, são 24 encontros comigo, são encontros quinzenais, ao vivo, de 3 horas de duração, no qual eu sempre trago um conteúdo de neurovendas focado no processo de vendas, com base nos 3 Cs que eu apresentei aqui para vocês: conhecimento, comunicação e consciência. Justamente para destravar essas empreendedoras no processo de aceleração de vendas, delas verem aquilo que elas não estão percebendo no negócio delas no dia a dia. Eu não treino o processo, é óbvio que eu trago para dentro da mentoria a necessidade de você aprender a refutar uma objeção, de como é que você faz uma atração de clientes, mas eu trabalho a venda do ponto de vista do comportamento, dos hábitos de consumo e da comunicação do cliente, que é a base da neurolinguística, de você ouvir quem é essa pessoa que está na sua frente, entender o que ela está te falando. Como é que você percebe a forma com que ela consome no dia a dia e como você traz isso para você como ferramenta de vendas. Então, é extremamente prático. Toda semana elas saem com uma tarefa. Tem um grupo no WhatsApp que elas falam comigo o tempo todo para tirar dúvidas, para fazer perguntas, para contar o que está acontecendo. Ontem mesmo eu estava em mentoria e chegou uma com uma proposta comercial, uma assessoria. Ela é uma assessora de imprensa, ela queria mandar uma proposta para um cliente. A primeira pergunta que eu fiz para ela: quem é o seu cliente? Ela falou: ele é um pavão. Eu falei: então vamos lá, se ele é um pavão, significa que ele é influente, que ele gosta de aparecer. Você não pode mandar para ele uma proposta de 3 páginas, ele não vai ler. Aliás, ele não vai nem aprovar o seu orçamento, porque ele não tem paciência para ler 3 páginas. Então, o que você tem que fazer? Vamos reduzir para 1 página? E aí vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar os adjetivos e palavras-chave que façam ele se sentir o protagonista do teu orçamento, porque o protagonista não é a sua empresa ou o serviço que você vai entregar, mas ele, como cliente, ele precisa se ver como protagonista dentro do texto dessa proposta. Gente, eu vou mudar tudo no Donas do Online. Então, eu tenho que ter uma proposta. 4 tipos de proposta. 4 tipos. Ouviu, empreendedoras? 4 tipos de propostas, mas eu só vou contar quais são as 4 na mentoria Empreendamente. 4 tipos de propostas. Chocada. 4 tipos de Chocada. Que disruptivo tudo isso, gente! Tem o contrato padrão. Proposta padrão não tem. Não tem existe. nada, né? Então, Não, porque você vai falar com o dominante, tem que ser direto, rápido e reto, Tá. papo reto, literalmente. Você vai falar com o influente, tem que também ser direto, mas precisa florear, porque ele é um pavão, entendeu? Então ele precisa ter a autoestima dele extremamente elevada. O paciente, você precisa ter um pouco mais, o estável, você precisa ter um pouco mais de tato, porque essa pessoa ela vai querer sentir você na proposta. E o analítico, você tem que passar a proposta literalmente com o texto grifado, nos pontos principais, porque é o ponto de análise, porque ele vai procurar pelo em ovo. Essa é a realidade. Existe perfil de cliente. Existe perfil de cliente. É os por isso que perfis existe o rápido e o devagar. comportamentais, né? É os perfis comportamentais, né, Ju? Que é a base pra tudo, né? Eu já fui aprofundando um pouco aqui. Eu costumo dizer que existem 2, é o que compra rápido e o que compra devagar. Sim. Como é que você identifica esses 2? É o tempo de relacionamento. Por isso que você precisa treinar a sua habilidade de comunicação e ter gente na sua frente o tempo todo, para você olhar e falar assim, opa, só a forma com que chegou vai comprar rápido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me antecipar. Eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar a forma com que eu lido com esse Engraçado, cliente. porque de repente, se você não tem esse gatilho, de repente você se prepara para um cliente E já ele que já- compra ele rápido, demorou. aí você quer apresentar, aí você quer falar. Que é o que ela falou, E né? de Fê? repente, né, o cliente você já Sim. chama para uma reunião, você já faz o fechamento, é o Pix, acabou. Mas, Ju, então o que você tá querendo me dizer? O que eu tenho... Ai, Jesus, eu tô chocada. Tem até medo de perguntar, né? Tenho medo de perguntar. Vai. Mas não pode, não é que eu não posso, não é inteligente ter scripts prontos, propostas prontas, assim, que traçam para o mesmo cliente. Cada cliente, eu vou ter que analisar realmente o comportamento e adequar todo esse processo, tanto da conversa, da proposta, de cada passo a passo dele na venda. É inteligente você ter uma base de comunicação para o seu cliente. Então, você precisa ter um script base, você precisa ter um orçamento base, para você colocar as principais informações do seu negócio que você não pode deixar de falar com as pessoas. Tá. Só que é mais inteligente ainda você conhecer o seu cliente e adaptar o que você fala com o seu cliente de acordo com o que ele é.
Perfeito. de acordo com quem tá na sua frente. Perfeito, chocada. E canais de venda, Ju? Porque isso também é uma dor muito grande, né, das empreendedoras. Como eu falei, né, por conta do marketing, elas acham que é tudo no Instagram. Então tem também esse, né, para as nossas empreendedoras, quais seriam os canais de vendas que você acha interessante focar ou não? Depende do negócio, depende da persona. Como que é isso? Como escolher o canal de venda para fazer esse processo? Realmente, o canal de vendas depende do modelo de negócio versus a persona. Porque, por exemplo, se você atua no varejo, se você é uma empreendedora que tem uma loja, o seu canal de vendas hoje, o que mais levanta vendas para você hoje é conversão pelo WhatsApp. Por quê? Porque o Instagram não é uma ferramenta adequada para você ficar postando foto de produto e preço. Lá é uma rede social de estilo de vida, no qual o estilo de vida vende. Então, se você não quiser se adaptar para mostrar o seu estilo de vida e vender através disso, talvez não seja uma rede social eficiente para você. A mesma coisa acontece se você trabalha com uma venda extremamente complexa, que demanda tempo de negociação, que tem diversos níveis de aprovação, muitas pessoas envolvidas. A melhor forma de você vender nesse tipo de canal é presencialmente. Você tem que estar na frente do seu cliente, você tem que marcar almoço, você tem que marcar visita, você tem que marcar reunião, você tem que se fazer presente. Por quê? Porque o tempo de negociação, ele geralmente ele é mais longo. Então, assim, a rede social hoje, ela ajuda muito quem opera numa venda consultiva. Por quê? Porque é uma venda que eu exponho algo que é interessante, que é atrativo, que é sexy o suficiente para trazer um cliente para sua frente. Por quê? Porque o cliente primeiro compra você e depois ele vai comprar o produto, o serviço ou o conhecimento que você entrega no dia a dia. Então, entender do seu negócio vai fazer toda a diferença dentro do canal e a escolha com que você vai comunicar dentro desse canal no dia a dia. Nossa, gente. Entrevista densa, Casa, demais, tudo bem. demais, Olha, demais. venda sempre foi não sei nem o que falar. Um dilema pra mim, sabe? Sim. E tem muita técnica. Mas é um dilema para mim também, eu confesso. Eu até estava pensando sobre essa questão da mentalidade, porque eu só vou contar uma coisa. Eu ficava assim, nossa, vender, vender. Aí eu tinha toda essa crença, né? E eu fui olhar, nossa, por que eu tenho tanta dificuldade? E eu lembrei até de pequena, sempre meu pai falava, nossa, a gente entrava em loja assim, ele falava, nossa, lá vem o vendedor, lá vem o vendedor. Exato. Nossa, ele já ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É tanto que meu pai, até hoje, inclusive, pai, se você estiver vendo, comenta aí. Ele falava assim, nossa, se tiver muito vendedor assim, ou vendedor chato, eu nem entro. Porque vendedor só fica enchendo o saco, eu nem olhei, ele já tá em cima de mim. Sou dessa. Não quero, não vou nem entrar. Então, eu, inconscientemente, hoje eu sei que era isso. Mas antigamente eu achava que não, eu só não sei vender, não tenho habilidade pra isso, eu não nasci com isso, né? Mas hoje eu vejo que até criei crenças sobre isso. A figura do vendedor. A figura do vendedor. E que influenciou completamente o meu comportamento, né? E acho que, né, para várias empreendedoras isso deve acontecer também, porque a gente já tem todo o processo de empreender, que não é ensinado, e que a gente tem tudo que lidar. Aí depois a gente tem que vender. E vender Exato. significa, não sei, tem muitas crenças, né? Mas é uma rejeição. Nossa, ele não quer comprar meu produto, ou de validação, né? Poxa, será que ele não gostou de mim, né? Porque você entra nesse misto, é sobre a venda, o produto, ou é sobre a minha pessoa, né? Então, eu acho que tem muitas coisas relacionadas aí nesse processo de vendas, né? De você se achar incapaz, de você não acreditar no produto, de você entrar numa frustração, de você falar, poxa, eu fiz 10 vendas, não vendi nada, né? Esse processo, eu acho que do empreendedor é muito doloroso. E depois eu queria fazer uma outra pergunta sobre as objeções. Como quebrar objeções do cliente? A maior objeção é, tudo isso que você falou pra mim é ótimo, mas eu não tenho dinheiro. Calma, vamos por partes. Primeira coisa, eu acho que Anota aí. Vamos por partes. Primeira coisa, eu não conheço muito da história do meu pai, porque eu não fui criada por ele, mas pelo pouco que eu conheço, eu sei que meu pai era caminhoneiro e vendia distribuindo macarrão pelo Brasil. Então, eu venho de uma família de vendedores.
Minha família tem salão de cabeleireiro até hoje na região de Interlagos, aqui em São Paulo. Eu comecei a trabalhar muito jovem e comecei vendendo num balcão de uma farmácia, então vendas sempre foi muito presente na minha vida. Tanto é que a minha filha começou a ir para a escola agora e eu já escutei ela falando na sala de aula, porque a escola hoje é moderna, né, gente? A gente tem acesso a tudo. De perguntarem para ela o que a mamãe faz, ela fala, mamãe vende. Ai, Ela já fala isso, graça. que mamãe vende. Então, vendas vem através da influência, literalmente. E é diferente da persuasão, porque a persuasão você mostra o caminho e faz a pessoa fazer. Agora, a influência você diz para a pessoa que é bom. Você não mostra o caminho. Por isso que muitas empreendedoras sentem tanta dificuldade com a venda, porque elas querem entrar num caminho de persuasão, mas elas não viveram a influência do processo. De ver que vendas é bom, que vendas muda a vida, que vendas realiza sonho, que vendas faz você prosperar, que faz você mudar o seu status. Eu mesmo. Eu tenho muitas histórias de situações que vendas me tirou literalmente do buraco e me levou de 0 a 100 em 6 meses, em 3 meses, em 1 ano e assim por diante. A minha ida para o interior para morar num condomínio de casas que tem hoje 50 casas, que é um dos condomínios mais desejados da cidade que eu moro. Morar na casa que eu moro é porque eu vendo. Não é porque eu tenho dinheiro. O dinheiro vem através da venda que eu faço e me proporciona o conforto, a segurança, o ambiente que eu estou por conta disso. E aí, falando de objeções, onde é que a objeção pega? Quando a empreendedora ela não tem experiência com o processo de vendas, ela se assusta no processo, ela se assusta no final do processo de vendas dela quando ela toma um não, vou pensar, vou falar com meu marido, não sei se é o melhor momento, Não tenho dinheiro. não tenho dinheiro, vou dar uma voltinha, que acontece muito isso no dia a dia. Ela cai nessas ciladas, ela cai nessas mentiras que o cliente fala, porque ela não conseguiu capturar quem é o cliente no começo da conversa. Porque o cliente, no começo da conversa, se você detecta que ele vai comprar rápido ou ele vai precisar de tempo para decidir, você muda a forma com que você conduz. Eu mesmo vivi recentemente um processo de vendas que a pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu perguntei para ela, olha, para poder tomar a decisão de fazer parte da mentoria, você decide sozinha ou você precisa compartilhar com o seu marido? Ela virou para mim e disse, não, eu decido sozinha. Falei, nossa, que legal, faz todo sentido, afinal de contas você é fulana, você faz isso, né? Enchi a bola dela. Quando chegou no final, onde ela já sabia do preço, porque ninguém chega na minha frente sem saber o preço daquilo que eu vendo, no final, na hora que eu falei para ela, e aí, vamos assinar o contrato? Ela virou para mim assim, eu preciso conversar com o meu marido. Eita. E aí eu virei para ela e falei assim, mas há 15 minutos atrás você me disse que você não precisava falar com seu marido, você decidiu sozinha. A pessoa, na hora, ela regalou um olho e ela fez assim, ó. Ih, não colou. O que eu vou falar agora? Então, assim, às vezes, por imaturidade, por falta de conhecimento, você se coloca numa situação que você arma uma cilada para você mesma. Por quê? Porque se você sabe fazer a pergunta, que é importante para você antes de chegar na etapa da negociação, porque a negociação é uma etapa muito simples. Ó, eu já te apresentei a solução, funciona assim, assim, assado, custa tanto, vou te entregar em tal prazo. Ao longo da jornada de vendas, o cliente ele vai te falando sim, eu quero, sim, é para mim, sim, eu preciso, sim, faz sentido, sim, é o meu momento. Então, se você deixa para só colher o sim no final, na negociação, da pessoa falar sim, eu vou pagar, e você não colheu todos esses sims, que tem muita conexão com o nível de consciência dessa pessoa, você vai derrubar o teu processo, você vai se frustrar, é natural que isso aconteça. Olha, gente, que sacada, né? Então é fazer um monte de perguntas para colher os sims Exato. e não deixar o sim só para negociação do não, valor. Não pode ficar pro final. É que nem namoro. Namoro você não começa o primeiro sim que você pega de um rapaz quando você vai namorar sim, eu posso te beijar? Sim, você pode me beijar. Sim, eu posso pegar na sua mão? Sim, eu posso pegar na sua mão. Sim, a gente pode sair pra jantar essa noite? Sim, a gente pode ter um date? É assim, gente. É sim. Até o dia que ele vira pra você e fala assim, sim, você quer casar comigo? É o sim que você mais espera dar na sua vida. Só que houve uma preparação pra você chegar nesse sim. Na venda é a mesma coisa. Exato. É uma jornada de sims. Gente, chocada.
A cara Olha, a gente tá em... Não, a gente está muito extasiado porque é muita informação É e são muita. coisas que às vezes a gente faz intuitivamente e que aqui a gente ouve uma novidade ou ouve algo que a gente já faz, mas de forma intuitiva. Então, é um aprendizado que fica. É estudar vendas. Faz Exato. parte. Praticar vendas. Praticar, Mais do que estudar, é. praticar vendas no seu dia a dia, porque o resultado vem através da prática do dia a dia. No dia a dia que você vai tomar um não, você fala assim, opa, que pergunta que eu não fiz? O que eu deixei de falar? Ou que comportamento que eu deveria ter expressado e eu não expressei? O que a pessoa expressou que eu não entendi? Uhum. O que a pessoa falou que eu não entendi? Então, quando você faz essa análise, você vai ficar muito mais preparada para a próxima. E aí vai treinando a musculatura, como você falou no dia a dia. Me diz uma Faça a coisa. sua pergunta Eu pra- tenho uma pergunta. O cliente chega com você sabendo do valor. Sim, Já. na mentoria, sim. Não Na é uma mentoria, sim. estratégia trazer o cliente e só por último mostrar o valor. Não. Porque eu já trabalho a consciência dele desde o primeiro momento que ele me conhece. Que é uma mentoria de alto valor, que é uma mentoria de mudança de mentalidade, que é uma mentoria que vai demorar, que vai ter o tempo de maturação de 1 ano. Você não compra um carro do dia para a noite. Você analisa pelo menos 3 ou 4 montadoras, 4 ou 5 modelos dentro da categoria que você está buscando. E como mentoria, ele não é um produto essencial, ele é um produto desejável, a comunicação de desejo para a venda da mentoria tem que fazer muito sentido. Você não pode ficar só focando em dor. Ah, legal. Porque senão, principalmente dentro de vendas, se você fala muito de dor, a candidata à mentorada, ela espana, ela assusta. Por quê? Porque ela acha que ela não vai dar conta, que não é para ela, que não é possível, que não é o melhor momento, que ela não vai conseguir vender, porque é muita coisa que ela tem que aprender, porque tá fora da realidade dela. Então, o que eu trabalho no dia a dia é fazer isso daqui encaixar na sua realidade, encaixar na sua agenda. Porque da mesma forma com que a Bia, por exemplo, fica 4, 5 horas na cozinha preparando um banquete para servir para uma família num evento, ela também tem que ter ali pelo menos 1 ou 2 horas para ela conseguir estudar quem é esse cliente, entender o que ele faz, o que ele está buscando, como é que ela envolve ele, como é que ela conversa, quais são as perguntas que ela tem que fazer, como é que ela apresenta de forma adaptada para ela ganhar confiança e trazer esse cliente para perto dela. Entendi. Maravilha. Então, para negócios educacionais, mentoria, curso online, o melhor seria realmente focar no desejo, né? Porque Sim. tem essa. Ai, focar na dor. Bate, não tô vendendo, meu Deus, por que não? Não adianta só bater, até porque a vida da empreendedora já é extremamente sofrida. Uhum. Eu sou mãe e empreendedora. Eu acordo todo dia com a criança chorando do meu lado, eu não quero ir para a escola. Todo dia eu tenho que convencer que tem que ir para a escola. Ao mesmo tempo que eu tô convencendo, tem uma cliente já me esperando no Zoom para eu atender. Então, ter esse jogo de cintura para conseguir equilibrar, se eu ficar só na dor, a pessoa fala assim, cara, eu não dou conta. A minha vida já é muito complicada para eu colocar mais esse passo dentro da minha jornada. Gente, perfeito. Maravilhoso. Vários insights. Você Vários. aqui quer uma lista de tarefas. Não, é um podcast que a gente tem que ouvir 50 mil vezes. 50 mil Nós vezes. Aplicar ouvir de novo. 120. Já coloquem né? aí como favorito o podcast Exatamente. para vocês colocarem aí no lista radar. de favoritos para sempre que forem fazer uma venda escutar, Uhum. né? Quais são as Completamente. técnicas, o passo a passo Exato. e entrar para venda. Exatamente, Isso aí. exatamente, gente, ó, surreal. Se você gostou, curte, comenta, vai lá no Instagram da Ju, né? Qual que é o seu arroba, Ju? É Ju Costa Carete. Arroba Ju Costa Carete, vai lá ver a mentoria Empreendamente, que, gente, é surreal, tá tendo resultados incríveis, né, Ju? Comenta, compartilha com as amigas, porque, sem dúvida, esse podcast é para todas as suas amigas empreendedoras. Então, Todas, já manda para todas. ela, clica aqui e manda para todo mundo, né? Ju, te agradeço, obrigada, foi uma aula Uma aula. Uma aula intensa pra gente. Quero te agradecer pelo conhecimento que você trouxe, por tudo que você trouxe aqui. Obrigada, viu? Obrigada, meninas, também. E a gente Vamos se vê juntas. na próxima. Obrigada, eu episódio. fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de compartilhar tudo aquilo que eu ensino, que eu aprendo, que eu pratico, faz parte da minha história e faz parte do meu dia a dia também. Perfeito, Ju. Nasceu Obrigada. pronta. Ela vem de qualquer... Muito Obrigada. bom. Obrigada, Obrigada, Ju. Ju. Até o próximo episódio, gente.